Senhoras deputadas, senhores deputados, estamos agora em condições, já chegou o nosso depoente. Peço desculpa, mas foi de trânsito. Sim, que, como eu vos disse há pouco, nos explicou que, residindo fora de Lisboa, teve alguma dificuldade, o que por vezes acontece nestes primeiros dias de chuva. Nos primeiros dias de chuva mais à séria acontece e, portanto, isso é a fundamentação de começarmos um bocado mais tarde, mas temos connosco já o nosso depoente, o Sr. José Mendes Medeiros, que aqui está na qualidade de, enfim, administrador, presidente, não sei, da Comporteste, portanto, uma empresa que esteve relacionada com os processos, presumo eu, de contrapartidas, não é? De processos de contrapartidas relacionados com a aquisição de equipamento militar, que é, obviamente, o objeto da nossa comissão. Audição esta que foi pedida, de resto, por duas forças políticas e aprovada pela Comissão, foi pedida pelo Partido Socialista e pelo Bloco de Esquerda. Sr. Engenheiro, o sistema da Comissão é este, portanto, todos os nossos depoentes, sem exceção, se quiserem, podem usar da faculdade, é uma faculdade, não é uma obrigação. E sublinho também que o Sr. Engenheiro está acompanhado pelo seu advogado, Dr. Francisco Caldas. Eu parecia-me que era Caldas, mas faltava-me o D. Era a ideia que eu tinha, mas faltava-me o D, porque está manuscrito. O Dr. Francisco Caldas, que é o seu advogado, como é também seu direito. E o sistema, Sr. Engenheiro, estava a dizer, é quem quiser pode usar de uma declaração inicial que eu peço que não ceda os 10 minutos. Não sei se o Sr. Engenheiro quer fazer uma declaração inicial ou se prefere passar diretamente às perguntas dos seus deputados. Eu posso apenas dizer, antes das perguntas, não sei quais é que me vão ser feitas, que eu remeti-me no processo no Tribunal ao silêncio, portanto não falei, e eu não vou também aqui falar em pormenores sobre o processo. Portanto, vou tomar a mesma atitude que tomei em tribunal, que não falei. Portanto, vou na mesma remeter-me ao silêncio. Se houver coisas genéricas e tal que eu possa falar, no pormenor do processo, não vou falar. O Sr. Engenheiro deduz daí, eu peço desculpa, não tenho a certeza, são tantos depoentes, já vamos em, penso eu, mais de 40 audições, ou seja, portanto, será arguído no processo de contrapartidas que correm para o claro. Não, isso é obviamente seu direito, de resto é seu direito, e é um direito constitucional, de resto, e portanto não temos a menor dúvida sobre isso, não tem que dizer nada que possa considerar ser, possivelmente, prejudicial para si, portanto não é obrigado, é um direito que tem de não dizer. Ainda assim agradecemos a sua presença e obviamente responderá, na medida do que puder e do que entender, às perguntas que os senhores deputados lhe queiram fazer. Claro que eu venho, pela lei e pelo respeito a esta casa, por caso contrário... Com certeza. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Quando estiver a falar, aciona aqui o microfone, quando acabar, muito bem, aciona desligando e, portanto, a luz desaparece. Nós temos um sistema rotativo e, portanto, é sempre um partido diferente a iniciar cada uma das audições. Nesta audição, cabe, por este mesmo sistema rotativo, ao CDS-PP iniciar. Será o Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila que iniciará as suas perguntas e dispõe para esse efeito de 10 minutos. Só o tempo do Sr. Deputado é que é contado, o seu não. É evidente que o que eu peço, quando muito aos nossos depoentes, uns são mais eloquentes, outros menos, mas o que eu peço é que, se possível, puderem não ultrapassar o tempo global de que os deputados dispõem. Enfim, é útil, sendo certo que também todos sabemos que uma pergunta de 5 segundos pode justificar uma resposta de 20 minutos, quer dizer, depende da pergunta que for feita e, portanto, eu não cortarei o seu tempo. Peço-lhe só essa atenção, cabe alguma correspondência ao tempo global. O Sr. Filipe Deputado Lobo Dávila dispõe de 10 minutos, pode iniciar, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Engenheiro Mendes Medeiros e o seu advogado. Peço desculpa, eu não sou engenheiro. Só José Medeiros. Eu fiz essa correção. De facto, muitos dos responsáveis das empresas que nós temos tido são, por vezes, engenheiros. Tem acontecido várias vezes, mas o Sr. José Medeiros já nos deu esse esclarecimento. É só o Sr. José Medeiros. Sr. Presidente, seguramente eu fui induzido então em erro também por si, porque o Sr. Presidente continua a dirigir-se ao Sr. José Medeiros como engenheiro e, portanto, eu continuei induzido por esse erro de Vossa Excelência, Sr. Presidente. Bom, mas queria evidentemente cumprimentá-lo, a si e ao seu advogado, dizer-lhe que nós estamos no âmbito de uma comissão parlamentar de inquérito, não somos... Cada um de nós somos deputados, não somos magistrados do Ministério Público, mas de facto aquilo que é o nosso objetivo
neste âmbito é o de procurar analisar, até do ponto de vista histórico, todo um conjunto de factos importantes que ocorreram ao nível de 7 programas militares diferentes e, evidentemente, calculo que o Sr. José Medeiros tenha sido chamado pelo facto de ter pertencido à Acessia, ter sido membro do Conselho de Administração da Acessia, ter sido representante da Comporteste na Acessia, e eu, querendo fazer algumas perguntas genéricas, por forma a que o Sr. José Medeiros possa responder e dar-nos também um bocadinho que foi a sua perspectiva sobre aquilo que nos puder e quiser dizer, como é evidente, eu queria apenas fazer aqui algumas considerações gerais e depois fazer-lhe só 2 ou 3 perguntas. Tem sido, nós já vamos provavelmente, falha-me as contas, mas seguramente já vamos provavelmente no 10º, à volta do 10º membro da Acessia que aqui veio a esta Comissão Parlamentar de Inquérito prestar o seu depoimento e dar-nos alguns esclarecimentos. E, portanto, eu gostaria de dizer, Sr. José Medeiros, que de facto nós já temos uma perspectiva bastante clara sobre o funcionamento da Acessia, sobre aquilo que era o seu funcionamento através do Conselho de Administração e depois de um Conselho Executivo liderado pelo Sr. Féria, e já percebemos também as competências, como é que as competências estavam mais ou menos repartidas. No fundo, seria o Conselho de Administração não só a cara, mas também quem no dia-a-dia tratava não só toda a parte procedimental, administrativa, mas também dos contactos com as diferentes entidades. A pergunta que queria lhe fazer, até porque, como é evidente, há o plano das contrapartidas ao nível da Acessia e todo um conjunto de projetos estruturantes que estavam em cima da mesa e que já aqui nos foram referidos, mas também um conjunto de projetos que já nos foram aqui referidos como sendo projetos mercantis e que estavam muito focalizados ao nível das diferentes empresas. Eu queria apenas, se possível, evidentemente, que o Sr. Mendes Medeiros, até porque como representante da Comporteste, confirmasse que a Comporteste, de acordo com os dados que eu tive a oportunidade de ver, a Comporteste teve um único projeto de contrapartidas que estava relacionado com o projeto PWO, salvo erro, o fornecimento de peças metálicas, que tinha como destinatário último a Johnson Controls. Se nos pudesse dar algumas ideias sobre o que é que em que é que consistia esse projeto. E por fim também não queria deixar de fazer umas perguntas. Que balanço é que faz ou que pode fazer sobre a execução desses projetos? Como é que participou ao nível da Acessia e qual é a sua experiência do funcionamento da Acessia? Se teve algum relacionamento com o consórcio alemão, mas também com diferentes entidades públicas, nomeadamente a Comissão Permanente de Contrapartidas e a Comissão PRAS, que existiu no âmbito deste programa dos submarinos até a determinada altura, com competências, como sabemos hoje, muito importantes. Se nesse relacionamento com as instituições públicas, qual é que é a sua percepção sobre a avaliação do trabalho da Comissão Permanente de Contrapartidas? E, por fim, porque tem sido também uma pergunta que tem sido colocada muito a todos os representantes das empresas que compunham a Acessia, saber se a sua empresa, a Comporteste, teve ou não teve alguma visita por parte de representantes da Comissão Permanente de Contrapartidas naquilo que era o trabalho e que era desenvolvido e que supostamente era desenvolvido de acompanhamento destes projetos. E, portanto, no fundo, Sr. Mendes Medeiros, eram estes o enquadramento e os esclarecimentos que estava de obter na expectativa de poder obter alguns esclarecimentos da sua parte. Muito obrigado. Bom, foi muito extensa todas as suas perguntas, vamos lá ver se eu consigo respondê-lo sem querer ir ao pormenor. A MC Graça, neste caso, faz parte da Comporteste e foi a MC Graça que fornecia essas peças para a PWO. Portanto, que é, de facto, a empresa que representa, mas eu representava na Acessia a Comporteste.
E foram peças metálicas para automóveis, como disse, tinham o destino final da Johnson. E daí a Acessia funcionava como normalmente, o complemento de empresas funcionou sempre bem, tinha de facto o órgão executivo, que é o Dr. Paulo Féria, a quem todos nós, administradores de empresas ou gerentes de empresas, confiávamos plenamente, não tínhamos tempo para os pormenores daquelas coisas. Nós queríamos é que as empresas trabalhassem. E, portanto, era nesse sentido que nós funcionávamos. A Comissão de Contrapartidas, a meu ver, não funcionou. A Comissão de Contrapartidas foram os senhores que estiveram ali, que tinham um técnico que já não tinha, não visitaram as empresas e foi, digamos, como é que eu posso dizer isto sem querer ferir ninguém? Foram areia na engrenagem disto tudo. Porque se não tivessem sido areia na engrenagem, os offsets que estavam lá tinham sido aprovados, as coisas tinham andado e isto tinha-se desenvolvido tudo. Não foram às empresas, não conhecem as empresas, não sabem o que é que as empresas fazem, daí logo está tudo errado, porque quando se está a analisar um offset, se é contrapartida ou não, se não se conhece as empresas também não se sabe nada o que é que elas estão a fazer, portanto não podem analisar. E eu penso que o calcanhar daqueles foi, neste processo todo, de não termos desenvolvido as contrapartidas todas, foi de facto a Comissão de Contrapartidas. Para além de que, no meio disto, está, digamos, um instituto chamado Intel, que, no fundo, serviu toda a gente, mas que depois faz uma investigação um pouco, como é que eu ia dizer, tendenciosa, porque fez serviço para a Comissão, fez serviço para as empresas e faz serviço ao Estado, para o Ministério Público. E tudo isto foi uma embrulhada muito grande que conduziu a que nós estivéssemos parados. Eu não sei dizer mais nada sobre isso. Muito obrigado, Sr. José Medeiros. Sr. Deputado, mais alguma coisa? Apenas, houve só uma pergunta que não foi respondida, não sei se quer responder ou não, mas que tinha a ver com o relacionamento e contactos que foram desenvolvidos ou não com o consórcio alemão e em que contexto? Sim, foram desenvolvidos contactos com a Ferrostal, os contactos eram assíduos, havia várias reuniões e, portanto, nós sempre tivemos um relacionamento entre a Acessia e a Ferrostal, um bom relacionamento. Sr. Presidente, não tenho mais perguntas. Muito obrigado, Sr. Deputado. Está, então, encerrado o conjunto de perguntas a fazer pelo CDS-PP. Passo ao grupo parlamentar seguinte, PCP, Sr. Deputado João Ramos, se faz favor, pode iniciar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, cumprimentar o Sr. Medeiros e o seu advogado. Já nos disse o que é que estava, qual era a sua baliza em termos daquilo que nos podia dizer. De qualquer maneira, uma vez que está definido aquilo que pretende dizer, eu vou ser abrangente nas questões que coloco e depois fará a avaliação daquilo que nos pode ou não dizer, ou quer ou não dizer. Relativamente à participação nos processos de contrapartidas da Comporteste, houve contactos diretos com a Comporteste ou os contactos foram feitos através da Acessia? Como é que a Comporteste chegou a este processo das contrapartidas? Foi contratada diretamente por representantes da Ferrostal que a quiseram envolver no processo de contrapartidas, ou foi as entidades que constituíram a Acessia que chamaram a Comporteste para este conjunto de projetos? Foi sempre tudo através da Acessia. Nós fazíamos parte da Acessia e todos os contactos com o Ferrostal foram através da Acessia. Nunca diretamente. Embora nos fossem visitar, mas sempre através da Acessia. Sr. Deputado. E para além deste projeto que já foi referido e que já confirmou que tinha, não havia outros projetos, por um lado, e por outro, se este projeto em que estiveram envolvidos já havia relações com estas empresas comerciais ou se elas foram desenvolvidas apenas no âmbito dos processos de contrapartidas e se permaneceram e se ficaram para além do fim destes processos?
As empresas são todas empresas conhecidas, portanto havia relacionamento entre elas. Nós todos nos conhecemos, estamos no mercado, somos empresas todas conhecidas. Tínhamos um grande projeto, sim. Tínhamos um projeto chamado Módulo Assentos, que morreu precisamente por causa da inércia que houve na Comissão de Contrapartidas. Ao não desenvolverem as contrapartidas, morreu o processo, porque nós não tínhamos capacidade financeira para andar com ele, dado que deixámos de fazer um sem número de coisas que deveríamos fazer e as empresas não tiveram capacidade. Inclusivamente, nós tínhamos como se diz? Já vem. Terá a oportunidade, não é seguramente a última pergunta, nem do Sr. Deputado, nem dos senhores deputados. Está registado. Uma patente. Nós temos uma patente registada, que entretanto não tivemos capacidade para a ir aguentando e deixámos-la morrer. E estamos a falar de um negócio para o país, e tinha pernas para andar, na casa entre os 50 e os 100 milhões de euros por ano. Portanto, as empresas perderam tudo isso e o país perdeu, obviamente. Sr. Deputado. Quando perguntei se havia já conhecimento e contacto com as empresas, não era com as empresas no seio da Acessia, era com a empresa com a qual se relacionaram e à qual forneciam estes produtos metálicos que acabou de referir. Se já havia negócios com essa empresa ou não. Por outro lado, gostava de perguntar, e já falou, nós já conhecemos, já nos foi aqui falar deste modelo dos assentos, sendo assim, a Comporteste estava em dois projetos. Estava no projeto dos assentos e estava no outro do fornecimento das estruturas metálicas, ou era o mesmo projeto? Não é o mesmo projeto. A Comporteste estava em todos os projetos que a Acessia tinha. Todos os projetos que a Acessia tinha. Portanto, tudo o que vinha, nós éramos consultados mediante as capacidades de cada um. No meu caso, é peças estampadas, noutros, portanto, e complementávamos, por isso é que é um complemento de empresa, e nós complementávamos. O conhecimento desta empresa veio através da Ferrostal, da PWO veio através da Ferrostal. Sim, senhor. E este processo acabou por cair por o das patentes e responsabilizam a Ferrostal ou o Estado português. A Ferrostal nunca deixou de cumprir aquilo que eram os seus compromissos. Já percebi que já classificou aquilo que era o comportamento da Comissão de Contrapartidas. No fim deste processo, o facto disto não se concretizar e representar esta perda para a economia nacional, teve responsabilidades do lado da Ferrostal, do Estado, ou ambas? Eu penso que é mais do lado do Estado, porque ao porem-se aqueles offsets na gaveta, não andaram para a frente. A Ferrostal não pôde assim diminuir as suas garantias. A Ferrostal parou no tempo. Portanto, depois não avançou, dada a altura deixou de avançar, porque também não tinha, digamos, feedback da parte da Comissão de Contrapartidas. Portanto, negócios que podiam ter ido a fazer, e havia muitos negócios a fazer, parou tudo. Sr. Deputado. Já referiu e classificou aqui claramente a Comissão de Contrapartidas como uma areia na engrenagem, em vez de ajudar, desajudava. Foi aquilo que referiu, né? A areia na engrenagem, pressupunho que era isso. Funcionava ao contrário. Acha que havia uma intenção clara por parte de quem era responsável pela Comissão de Contrapartidas em que funcionasse mal? Ou isso era intencional? Não tinha condições para funcionar? Tinha o mandato que lhe foi atribuído, era mesmo para funcionar mal? Ou o que é que se passou para que ela não funcionasse? Não me parece que seja isso. Com certeza que eles queriam funcionar bem. É uma inércia, ou falta de conhecimento das coisas, ou não tinham os elementos ideais na comissão, porque isto era preciso ter técnicos lá, não sei se os teriam, acho que não, técnicos que fossem às empresas e que soubessem analisar todos estes processos, porque isto tem que ter uma análise técnica e tem que ter pessoas, não é? E não sei, eu penso que a Comissão não teria as pessoas indicadas, portanto havia inércia da parte da Comissão. Pode, penso eu, longe de mim dizer que eles não quereriam andar, não teriam os meios suficientes ou capazes para o fazerem. Penso eu. Quem sou eu para julgar uma coisa dessas?
Sr. Deputado. Então, na vossa perspectiva e da perspectiva do projeto que desenvolviam, o Estado, o Governo, não nomeou as pessoas indicadas para a Comissão de Contrapartidas ou não lhe deu as condições para que elas funcionassem? Foi isso que acabou por dizer. Sim, eu penso que faltaram condições à Comissão para funcionar como deve ser. Outra questão que gostava de colocar tem a ver com os contactos por parte dos concorrentes. A Acessia desenvolveu este projeto com a Ferrostal, que foi o concorrente que ganhou o concurso para fornecimento dos submarinos. Havia outro, na fase final, havia outro concorrente a concurso, concorrente francês. Da parte da vossa empresa ou até do conjunto da Acessia, conhece que houvesse contactos por parte do concorrente francês também para vos envolver em projetos de contrapartidas, ou o vosso contato foi exclusivamente com este concorrente? Eu desconheço isso, até porque eu não sou do início da Acessia. Eu já entro em substituição de um outro estempador que, entretanto, foi à falência e saiu. Portanto, esse início não conheço. O que eu conheço desde a Acessia é o relacionamento com a Ferrostal. Portanto, tudo isso para trás eu não conheço. Sr. Deputado. Já referiu aí as relações com a Intelli e desenvolveu mais ou menos, até referindo a um comportamento que era uma relação com todos, né, com ambos os lados. Nós já temos tido contacto aqui no âmbito da Comissão com este tipo de comportamentos perante outras entidades, nomeadamente a ESCOM e o grupo que era sócio maioritário da ESCOM no âmbito do financiamento e da assessoria. Também no âmbito da Acessia conhecia as relações com a ESCOM, se havia e de que modo é que elas aconteciam, e para além destas duas que já referi, da ESCOM e da Intel, havia outras estruturas de assessoria, e de quem é que pagava essa assessoria? Era a Ferrostal, a Acessia também fazia alguns pagamentos no âmbito dessa assessoria? Sobre a ESCOM desconheço também, porque é um pouco mais para trás. Sobre a Intel, sim, havia assessorias que eram pagas pela Ferrostal e algumas coisas também para a própria Acessia. Aliás, até as empresas. A Intel fez assessorias a todas as empresas e à Comissão de Contrapartida, e ao Estado, ao Ministério Público. Faz favor, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. A Acessia, para além da Comissão de Contrapartidas, já disse que entrou numa fase posterior, por isso é provável que não conheça os processos iniciais de negociação. É isso que depreendo do que diz. Mas, para além da Ferrostal e no âmbito da relação com o Estado, era exclusivamente através da Comissão de Contrapartidas, ou houve outros contactos com o Estado, ou se conhece que, nomeadamente na fase inicial, tenha havido alguns contactos com o Estado? Desconheço completamente. Desde que estou, era só Acessia, Ferrostal e Comissão de Contrapartidas. Sr. Deputado, por favor. Voltando um bocadinho atrás e ao início, eu acho que não me chegou a responder se este negócio que já desenvolveu da componente de peças, se ele permaneceu depois do projeto de contrapartidas ter caído, isto porque lhe queria perguntar agora como é que avalia de forma global estes processos das contrapartidas, como é que o avalia para a sua empresa em particular e para o conjunto das empresas da Acessia, até para a economia nacional, tendo em conta que já ouvimos aqui empresas que estiveram na Acessia e classificam como muito mal, como as empresas tendo avançado para negócios ou para desenvolver, nomeadamente esta questão dos assentos, que depois não se concretizaram e que houve ali um empenhamento em termos de recursos, em termos de tempo, e que depois não se concretizou em nada, mas há algumas empresas que também falam em aspectos mais positivos, nomeadamente que lhe permitiu desenvolver contactos com outras entidades que até aqui não tinha. No vosso caso
Porto em concreto, qual é a avaliação que se faz da participação neste projeto todo, e se foi o saldo positivo geral acabou por ser positivo ou o saldo final ou negativo da vossa participação nestes processos? Obrigado. É óbvio que empresas como as que estamos a falar não estão à espera da Acessia para desenvolver os seus negócios e, portanto, têm os seus comerciais e têm as suas coisas e desenvolvem os seus negócios normalmente. Digamos que a Acessia foi mais uma ajuda a que as empresas tivessem negócio e se desenvolvessem em determinadas áreas e até pela riqueza, digamos, da mais-valia que há entre a junção de empresas com diversos tipos de produto. Agora, o negócio, por exemplo, esse negócio que falou, que teve a MC Graça, terminou porque, entretanto, o modelo terminou. Aquele modelo de carro terminou o negócio. Entretanto, o relacionamento que nós com a PWO continuamos, neste momento não temos negócio nenhum, mas poderemos vir a ter. São negócios sazonais, são negócios, entretanto, que dependem muito dos modelos dos carros e vão e vêm. Mas nós nunca estivemos dependentes, obviamente, nenhuma das empresas esteve dependente da Acessia para fazer os seus negócios. Aliás, o projeto que diz do módulo assentos foi muito carolice dos engenheiros das diversas empresas. Não propriamente como a Acessia, mas como empresas, cada uma por si, a fazer os seus trabalhos que se juntavam depois aos diversos componentes para podermos fazer tinha assentos, portanto tinha tecido, tinha parte metálica que era nossa, tinha borracha que é a Amorim, enfim, cortiça que era a Amorim, tinha vários componentes e, portanto, as empresas, cada uma por si, foi dando os seus aportes para sair isso, para sair esse projeto. Sr. Deputado. Diz que as empresas nunca tiveram dependentes da Acessia para desenvolver a sua componente de negócio, mas os contactos permitidos pela Ferrostal foram ou não importantes, determinantes, e já agora pedi-lhe para, acabou por não, de forma global, dizer-nos como é que avalia a participação da sua empresa em concreto neste processo de contrapartidas, se como positiva, se como negativa. O negócio é sempre positivo. Poderia ser mais, podia haver muito mais negócios. As contrapartidas estão tão longe de terem sido concretizadas, portanto poderia ter havido muito mais negócios, mas é sempre positivo, todos os relacionamentos são positivos, obviamente. E em termos no âmbito deste relacionamento, a sua empresa foi beneficiária de algumas componentes tecnológicas de desenvolvimento nessa área, no âmbito destes contactos e destes negócios que foram estabelecidos, ou os negócios que fizeram era com base naquilo que era já a vossa tecnologia, aquilo que desenvolviam? Os negócios que houve foram com base na nossa tecnologia, embora se vá sempre aprendendo, não é? Uns com os outros nós vamos sempre aprendendo. Sr. Deputado. Sim, senhor, muito obrigado. Não tenho mais perguntas, Sr. Presidente. Obrigado. Muito obrigado. Terminada a inquirição por parte do Partido Comunista Português, passamos ao Bloco de Esquerda. Sr. Deputado João Semedo, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, senhoras e senhores deputados. Quero cumprimentar e dar também os bons dias ao nosso depoente e ao seu advogado. Começaria por lhe perguntar o seguinte. Disse-nos há pouco que não tinha sido da primeira hora da fundação da Acessia e, portanto, entrou posteriormente. Referiu-se a uma empresa que faliu. E a minha pergunta é a seguinte, e recordando-me que se ouviu aqui noutras audições, e queria saber se a situação teria sido equivalente ou não. Entrou com um projeto inteiramente novo ou entrou com um projeto que, no fundo, era a herança de quem tinha saído por falência? Eu entrei como estampador. O grupo precisava de um estampador. Havia a Tavol, que foi à falência, e eu entrei só porque o grupo precisava de um estampador e eu entrei como estampador. Ou a sua própria empresa, como é evidente. Exato. Era só para caracterizar isso, porque aqui, ontem, aliás, houve uma situação parecida, mas diferente. Apesar de tudo, eu queria caracterizar. A segunda pergunta que lhe queria fazer era a seguinte. Quando há pouco disse, se não estou a erro, a expressão foi: a Ferrostal parou
eu queria lhe perguntar duas coisas. Em primeiro lugar, se nos podia dar ideia em que ano é que isso se verificou, quando é que se verifica esse abrandamento da intervenção da Ferrostal, e em segundo lugar, na sua opinião, claro, quais terão sido as razões que conduziram esse arrefecimento, esse abrandamento da intervenção da Ferrostal? Eu não sei precisar, mas o julgamento demorou 3 anos, 4 anos, não sei, não sei precisar. O tempo passa tão rápido e nós andamos tão só absorvidos na nossa vida que esses pormenores não sei bem. A Ferrostal, penso eu, que abrandou na medida em que não davam seguimento aos offsets, não aprovavam os offsets, quanto à Comissão de Compartidas não dava, e portanto eles não tinham a oportunidade de diminuir as suas garantias e portanto aquilo começou a parar, a meu ver, digo eu, pela Comissão de Contrapartidas. Portanto, eles digamos, não tiveram incentivo para andar para a frente. Portanto, no fundo, como que no fundo poderemos dizer que a Ferrostal não teve na Comissão de Contrapartidas o parceiro dinâmico que necessitava de ter para, digamos, proceder às diligências necessárias para que as contrapartidas fossem executadas em devido tempo. Nem a Ferrostal, nem a Acessia. Claro, sim. Bem, queria então agora fazer uma outra pergunta sobre uma área de problemas ligeiramente diferente. Quando tomou conhecimento da existência do acordo de compensação, qual foi a sua opinião sobre o acordo de compensação? Se quer que lhe diga, eu não tive opinião sobre isso. Eu limitei-me, e sou honesto, eu confiava inteiramente em tudo o que se passava ali no homem executivo que era o Dr. Palma Féria. E, portanto, tudo o que ele dissesse para andar, eu, quase com os olhos fechados, eu assinava por baixo. Portanto, não tenho uma opinião formada acerca disso. Sr. Deputado. Na realidade, o acordo de compensação compensou muito pouco ou quase nada. Do seu ponto de vista, porquê que isso aconteceu? Ou seja, porquê que o acordo de compensação não deu em nada, digamos assim? Eu não faço ideia. Eu não faço ideia porque é que as coisas não andaram para a frente. Eu penso que depois, no meio disto tudo, há, sei lá, não sei. Há interesses políticos, há interesses do Estado, não sei. Não faço ideia. A minha preocupação era ter negócio. A preocupação das empresas era ter negócio. O resto, tudo que anda à volta disto, nós não... Eu, pelo menos, estava completamente fora. Nem sequer tinha tempo para debruçar sobre essas coisas. A minha preocupação é a minha empresa, são as minhas pessoas, é andar para a frente. Não tinha tempo para andar nesses meandros das coisas. Não desconhecia, não... Sr. Deputado. Mas de qualquer forma eu compreendo bem o que diz e percebo esse ambiente e essa relação com a atividade e o trabalho, mas a minha pergunta era o seguinte: lembra-se quando surgiu essa possibilidade do acordo de compensação, de alguma forma pensou que isso podia eventualmente beneficiar a sua empresa, e se sim, em que sentido é que podia obter algum benefício para a empresa desse acordo de compensação, que era, apesar de tudo, um benefício diferente do acordo das contrapartidas, digamos assim. São, digamos, coisas diferentes, realidades diferentes. Todo o pormenor, como disse, não sei. Eu achava que sim, porque desde que desse negócio à empresa, para mim estava bem. E era digamos que o meu foco era negócio para a empresa. Para as empresas que eu representava, que no caso ali não representava só a minha, mas mais duas, que a Comporteste é composta por 3 empresas. Sr. Deputado. Portanto, posso concluir que quando tomou conhecimento do acordo de compensação, o acordo para si era mais possibilidade de produção, negócio no sentido de mais produção, e não apenas de negócio do ponto de vista estrito, digamos, de algum financiamento. Portanto,
Eu digo isto porque já ouvimos aqui algumas interpretações sobre o que era e que é que se destinava ao fundo de compensação, que punha muito a tónica na componente de financiamento. Eu julgo, pelas suas palavras, que olhou sempre mais para o acordo de compensação como mais uma hipótese de produção e não tanto estritamente de financiamento puro e duro, digamos assim. Assim é, Sr. Doutor. Para mim era mais negócio e não propriamente, digamos, esse compromisso que fala. Muito obrigado. Não quero fazer mais perguntas. Muito obrigado. Queria agradecer-lhe a sua resposta. Está, portanto, concluída a inquirição por parte do Bloco de Esquerda. Partido seguinte, Partido Social Democrata, é o Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira. Se faz favor, dispõe também de 10 minutos. Se faz favor, Sr. Deputado, pode iniciar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos os senhores e senhores deputados. Cumprimento também o Sr. José Medeiros e o Sr. Advogado aqui presente e começo, aliás, por lhe dizer que, em meu nome e do PSD, nós valorizamos muito a sua presença, até no contexto em que é e a disponibilidade que tem para vir aqui responder a tudo o que possa dentro dos constrangimentos a que está obrigado. E a verdade é que até agora a nenhuma pergunta se furtou e eu acho que isso deve ser valorizado. De todo modo, nesta catadupa de audições que não para de aumentar, em que a certa altura já estamos a ouvir coisas que já ouvimos muitas vezes, não deixou aqui de confirmar alguns factos que a certa altura me fizeram pensar que o Partido Socialista já deve estar arrependido de ter pedido a sua audição. Porque, em bom rigor, esta comissão de inquérito perceberá muito mais do que apurar se a Comporteste fez bem ou fez mal, pretende, no fundo, é apurar se há aqueles a quem competia defender o interesse público e o interesse nacional e se foi bem ou mal feito, ou se foi condicionado por terceiros e como é que se pode, de alguma forma, apurar alguma responsabilidade. Porque tentamos que a culpa não morra solteira desse ponto de vista. E a verdade é que o Sr. José Medeiros nos disse que o processo à Acessia era um processo que fazia sentido. Fazia sentido. De facto, às vezes nós ouvimos dizer que o empresário português é tão individualista que prefere perder sozinho a ganhar junto. Nem sempre é assim, graças a Deus, e aparentemente o processo da Acessia era um processo que fazia sentido. Ou seja, quando aceita introduzir-se neste conjunto de empresas, em que aliás não esteve desde o início, o projeto fazia sentido para a Comporteste, tinha algum histórico, entrou a confiar em quem ou em que? Primeira pergunta. Obrigado, Sr. Deputado. Já ia em andamento, obviamente, mas tinha empresas que merecem todo o respeito. Tinha a Simoldes, tinha a Amorim, portanto, no fundo estava quase a nata da indústria automóvel. E depois estavam os estampadores, que naquele caso entrou a Etavol, e depois entramos nós, que no fundo somos o maior estampador português, a MC Graça é o maior estampador nacional. Portanto, fazia todo o sentido, portanto, as empresas eram empresas de nome. Já várias vezes tínhamos feito tentativas de fazer alguma coisa em conjunto, isto não é virgem aqui na Acessia. Outros anos para trás falámos várias vezes em fazer coisas em conjunto, juntarmos as empresas, juntarmos as sinergias para as empresas fazer alguma coisa, e eis que nasce uma Acessia com este projeto. A luz ao fundo do túnel, aqui está aquilo que nós andamos ao tempo a ansiar. E foi por isso que eu aderi sem dúvida nenhuma. Sr. Deputado. Muito obrigado. A qualidade das empresas, algum histórico na tentativa de criar essa mais-valia em conjunto, o fez aderir. Referiu, salvo erro, aqui a uma pergunta do Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila, que onde a coisa correu mal, onde se percebeu que não estava a correr bem, foi na Comissão de Contrapartidas. Daí perguntar-lhe se teve contactos com essa comissão, se teve, ou quando é que teve e com quem. Já não me recordo quem é que estava. Fui uma vez à Comissão de Contrapartidas e, sinceramente, para ser honesto, não me recordo se era o comandante, como é que se chamava. Era tropa, tinha sido tropa, mas não me recordo. Pronto, não vou. Tive uma vez na Comissão de Contrapartidas, só tive uma vez na Comissão de Contrapartidas, mas
Para mim, o erro da Comissão não era eu ir à Comissão. Eu penso que a Comissão é que tinha que ir às empresas, saber, digamos, apalpar qual é a capacidade das empresas, ver o que é que elas faziam, como é que é, até para poderem avaliar como deve ser o que é uma contrapartida ou não, porque eu penso que houve elementos da Comissão de Contrapartidas que nunca perceberam o que era uma contrapartida, que é uma coisa que, pronto, não gosto de ser maldoso, eu sou um homem de bem e vi-me confrontado com coisas que eu chamaram-me de aldrabão e disto e daquilo e daquilo outro, foi no fundo porque nós passámos, mas eu sou um homem de bem. E, portanto, não gosto de... Muito obrigado. Diz-me que, com base naquilo que foi a sua experiência, e dou aqui um passo atrás para tentar situar isto no tempo, porque o tempo aqui é muito importante para perceber quem era quem e estava a fazer o quê. A sua empresa entra neste processo em que ano? Salvo erro 2003. Esteve envolvida no processo até ao final. Ainda estou, ainda faço parte da ACES, ainda não... Temos que resolver esse problema, mas por enquanto ainda não está resolvido. Sr. Deputado. Referiu há pouco que fez até uma imputação relevante, que é a Comissão de Contrapartidas era o problema e quem estava na Comissão de Contrapartidas não só não ia às empresas, como nem sequer tinha bem a noção do que era uma contrapartida. Isto é importante perceber-se, porque as comissões de contrapartidas não nascem do nada. São nomeadas, com pessoas são indicadas, são escolhidas, são compostas, funcionam bem, funcionam mal, porque alguém tem que as dirigir ou alguém tem que assumir a responsabilidade pela sua constituição ou pelo seu trabalho. O trabalho desenvolvido pela ACESIA, tivesse havido da parte das comissões de contrapartidas o devido acompanhamento ou validação ou mesmo acompanhamento da própria produção, porque percebi que eles nem às fábricas iam, era possível de facto, com a patente que tinham criado, e era algo realmente novo, era possível ter levado o processo até ao fim. Eu não tenho dúvidas disso. Era completamente possível levar o processo ao fim, até porque o parceiro, a Ferrostal, era um bom parceiro. Agora, não podem estar à espera, e estão alemães. Quem trabalha com alemães sabe, eles não podem estar à espera que esteja lá numa gaveta as coisas para decidir meses. Não se pode, as coisas têm que ser dinâmicas. Se isso não acontece, as pessoas se interessam, vão-se começando a desinteressar e pronto, e as coisas não andam. Sr. Deputado. Então pergunto-lhe, havia a convicção, face ao trabalho desenvolvido, que tivesse havido a colaboração, o acompanhamento, como dizia outro, não atrapalhem, tivesse a Comissão de Contrapartidas, pelo menos não atrapalhado ou acompanhado o projeto, os senhores acreditaram sempre no desenvolvimento do projeto que era possível concretizá-lo. Ele nunca esteve condicionado à partida, e a minha pergunta é essa. As condicionantes do projeto e que podiam inviabilizar a construção das contrapartidas e a sua concretização, existiam diversos fatores, certamente de risco, mas na vossa cabeça a Comissão de Contrapartidas fazia parte desse risco ou contavam com a colaboração deles? Havia outros fatores que impediriam o projeto de prosseguir? Desconheço outros fatores. A Comissão de Contrapartidas, para mim, isto é uma opinião pessoal, hein? E nem é sequer a opinião, se calhar, da ACES ou dos outros elementos que estiveram aqui. Eu analiso isto, digamos, pela inércia da Comissão. A Comissão tinha que ser muito mais atuante. A Comissão tinha que ir às empresas. A Comissão não podia ficar com os processos parados, os offsets ali parados e eles a não diminuírem, digamos, as garantias que tinham. Portanto, se a Ferrostal podia ter feito mais, talvez, não sei. Agora, se as coisas começam a emperrar, as pessoas desanimam, não precisam disto. Quem precisávamos eram nossas empresas é que precisavam. Nós é que precisávamos. Eles, não sei se precisam nisso não, mas nós é que precisávamos. Sr. Deputado. Uma outra questão, referiu aí a intervenção da Intelli, do Instituto, e dos vários tipos de intervenção que teve ao longo do processo. Quando é que tomou conhecimento da intervenção deles, ou quando é que os contactou, ou quando é que os conheceu? Eu conheço a Intel há muitos anos, até porque a Intel fez trabalhos para a MCG, portanto, a Manuel da Graça. Deparo-me em tribunal de uma investigação que é feita por dois
rapazinhos que também não sabiam muito daquilo e que foi tendenciosa. Bom, mas isto está tudo mal, isto parte tudo mal. O próprio presidente do Intel passa a expressão, mas isto é real, vem nos jornais, ele admitiu, andou enrolado com a procuradora. Ora, quando isto acontece num processo destes, o que é que estamos à espera? Isto está tudo minado. Está uma falta de decência, uma falta de caráter, uma falta de ética, uma falta de... eu não sei mais. Mas não aborreçam quem trabalha. Senhor Deputado, por favor. De facto, o amor tem razões estranhas e momentos estranhos. Já se percebeu aqui nesta comissão. Mas a intervenção da Intel fora do processo judicial, a Intel tem uma intervenção anterior ao processo. A Intel teve sempre intervenção, a Intel chegou a ir às reuniões da Acessia. Senhor José Medeiros, então a Intel era, desse ponto de vista, uma colaboradora, parceira, interessada, no bom sentido da palavra, no sucesso do projeto. Obviamente que sim, mas eu vou mais longe, não sei se... mas isto é um desabafo meu, mas a Intel sempre quis ser a gestora das contrapartidas, mas não conseguiu porque foi para a Acessia. E então, a dado momento, achou que era a altura de dar o tiro. Isso sou eu a dizer. Mas tem conhecimento que a Intel também colaborou com a Comissão de Contrapartidas. Obviamente que sim. Num outro momento. Em outros momentos, sim. Isso está no processo. Se virem o acórdão do tribunal, está lá isso tudo. Se têm acesso ao acórdão do tribunal, tudo isso está lá escrito. O acórdão do tribunal tem isso tudo. Os momentos e quanto recebeu. E foram muitos milhares de euros. Muitos milhares de euros. Tanto da Comissão, como do Estado, como das empresas. Muitos milhares. Senhor Deputado. Sr. Presidente, para terminar e tentando retirar algo de muito relevante daquilo que disse, o projeto do ponto de vista económico da Acessia fazia sentido, tinha pernas para andar, tecnicamente, financeiramente e do ponto de vista da solução, emperrou na Comissão de Contrapartidas por incompetência, ineficácia e falta de acompanhamento. Foi isso? O projeto tinha todos os meios para andar, as empresas que o constituem são empresas de nome, são empresas que, na maioria dos casos, exportam quase a 100%, têm técnicos de alto valor, portanto, não estamos a falar de chafaricas, estamos a falar de empresas capazes, com know-how para fazer. Portanto, o projeto tinha todas as pernas para andar. E, portanto, poderia ter sido um êxito. Não o foi. Pode não ser da totalidade da Comissão, mas para mim a Comissão tem muita culpa nisto. A Comissão não fez o seu trabalho. Fez emperrar este processo. Muito obrigado. Mais nada, Sr. Presidente. Tá. Muito obrigado, Sr. Deputado. Termina, portanto, a parte do Partido Social Democrata. O último grupo parlamentar nesta primeira ronda, Partido Socialista, o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Se faz favor, Sr. Deputado, pode iniciar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Medeiros, ilustre mandatário. Já referiu que, sendo arguido, não preferirá quaisquer declarações e, portanto, obviamente, no seu direito, e obviamente reconheço, está fora de causa e, portanto, sobre essa matéria não lhe farei qualquer pergunta. Agora, agradecia os seus contributos para esclarecimentos que diretamente nada têm a ver com essa matéria e que se prendem com a sua recorrente referência a instâncias dos meus colegas arguentes. O Sr. Medeiros referiu-se várias vezes à Comissão de Contrapartidas. A Comissão, como se fosse una e indivisível, e una e indivisível é só a pátria. Ou seja, ao longo destes anos contactou com várias composições da Comissão de Contrapartidas, do ponto de vista dos seus responsáveis. Não teve sempre como interlocutor apenas
uma comissão de contrapartidas. E a pergunta que eu lhe colocava era precisamente essa, se confirma que ao longo dos anos teve vários interlocutores na comissão de contrapartidas e, portanto, primeira pergunta, se ao longo se confirma isso ou se teve apenas a comissão de contrapartidas, una e indivisível. Não há apenas uma comissão de contrapartidas, há várias, mas eu penso que todas funcionaram quase do mesmo modo. Portanto, há várias comissões, obviamente. Eu não sei, eu penso que conheci duas, não sei se, mas o funcionamento, se não tem e-mails não podem funcionar, eu não sei, isso eu não, o pormenor eu não sei dizer. Pronto, mas a pergunta decorrente da primeira era precisamente que precisasse esse quase, que disse que funcionavam todas quase da mesma maneira. Decorre, obviamente, que a sua visão sobre a Comissão de Contrapartidas é particularmente crítica, mas de qualquer maneira se conseguia concretizar diferenças. Eu já disse que seria quase da mesma maneira, mas o quase faz com que não sejam exatamente da mesma maneira. E, portanto, o que é que pode elucidar esta Comissão relativamente a alguma diferença de comportamento, ainda que mínima, que nos pudesse depois sinalizar alguns caminhos nessa matéria? A meu ver, não há, digamos, diferenças relevantes. Um poderia ter, digamos, uma maneira de falar melhor ou ter mais conhecimentos, mas não há diferenças relevantes entre as comissões. Relativamente à Comissão, é esse o esclarecimento que nos dá. O que eu lhe perguntava, não relativamente à Comissão em si, mas relativamente aos vários programas, ou seja, cada programa de contrapartidas tem um regime específico. E, portanto, se relativamente às contrapartidas dos marinos, dos helicópteros, etc., há várias, cada um obedece a um regime diferente, se notou, porque até os graus de execução também está demonstrado, são totalmente diferentes, chegam a ser manifestamente dispares, se notou alguma diferença de acompanhamento ou de tratamento relativamente a algum programa em concreto? Desconheço. Sr. Deputado. Portanto, Não, desconheço, não. Só sei o que foi relacionado com os submarinos, os outros não sei o que é que se passa, não. Desconheço completamente. portanto, Se funcionou bem ou mal. A sua relação foi apenas relativamente ao programa dos submarinos. Mais nada. E referiu-me há pouco que iniciou esse relacionamento só a partir do ano de 2003? Se a memória não falha, foi 2003 que entrei para a SESI. Portanto, até ao final aliás, referiu, até à data presente, portanto, até à alteração do regime legal em que se pôs fim ao regime das contrapartidas, obviamente mantendo os programas que estavam existentes. Portanto, é esse período temporal que... Sim. Sr. Presidente, agradeço os seus esclarecimentos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Termina aqui a primeira ronda. Não sei se os grupos parlamentares pretendem ou não usar tempo na segunda ronda. O CDS-PP, Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila, está a entrar. Sr. Deputado Lobo Dávila, pretende usar da segunda ronda? Não pretende. Partido Comunista Português, Sr. Deputado João Ramos. Diga, muito rápido. Dispõe de 5 minutos, não tem que ser muito rápido, mas o Sr. Deputado é que sabe. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não vou usar o tempo todo, até porque o Sr. Deputado Neto Brandão acabou por colocar agora a questão que eu ia colocar, que era a referência a que entrou neste processo em 2003. De 2003 a 2005 tivemos um governo PSD-CDS, de 2005 para a frente um governo PS. A minha questão que lhe gostava de colocar era se havia diferenças, já nos disse que não, e por isso nenhum dos governos foi diferente do outro em termos da colocação dos técnicos que tivessem condições para que a Comissão funcionasse e até em fornecer à Comissão os meios para ela funcionar. E por isso, tendo já respondido à questão que lhe queria colocar, o que lhe pergunto é se considera que os governos foram negligentes neste processo e não cautelaram devidamente os interesses do nosso país, da nossa economia e do Estado português. Quem sou eu para dizer que um governo é negligente, nem por sombras? Não sei.
às vezes colocam-se pessoas que com certeza que parecem que vão fazer um bom papel, mas que não se percebem no terreno da realidade das coisas, portanto não apalpam bem aquilo que estão e, portanto, nesse aspecto poderão não fazer um trabalho como até eles próprios gostariam de fazer. Eu não julgo essas coisas, não, de maneira. Como disse. Sim, claro que sim. Claro que sim. Claro que sim. Muito obrigado, José Medeiros. PCP, Bloco de Esquerda, mais alguma coisa? Sr. Deputado, não pretendo. Sr. Deputado João Semedo, Partido Social Democrata, também não pretendo. Partido Socialista, mais alguma coisa? Sr. Deputado Neto Brandão, também não. E, portanto, terminamos aqui a audição do Sr. José Jesus Mendes Medeiros, que, não obstante ter começado um bocado mais tarde e porque, enfim, os seus deputados não usaram todo o tempo que poderiam dispor, acaba por terminar mais ou menos dentro da hora prevista. Eu acabo, portanto, só agradecer ao Sr. José Mendes Medeiros, bem como ao seu representante legal, o advogado, o Dr. Francisco Caldas, a vossa presença nesta comissão. Agradecer que, sobretudo, como tenho feito noutros casos, que, não obstante esse processo e o incómodo que ele próprio, da sua parte, que aqui referiu em relação ao mesmo, não ter deixado de estar perante a Comissão e ter respondido com o que sabe e com os conhecimentos que tem a todas as perguntas que foram feitas e dirigidas pelos senhores deputados. Sublinho esse facto, agradeço muito a sua presença, bem como o do seu advogado, e está encerrada a sua audiência. Muito obrigado.